Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brownie Fogo. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, me segue lá no Instagram, no Brownie Fogo. Lá você tem novidades 24 horas. Antes de eu fazer o vídeo, eu sempre me posiciono por lá por texto, vídeo, stories, feed. Então, se você me seguir através desse vídeo aqui, eu vou te seguir de volta. É só você me comprovar que você me seguiu realmente só por causa desse vídeo aqui, beleza? Então, se liga só, cara. Eu tenho algumas coisas para falar aqui. A introdução foi bem rápida. Para a gente já começar a abrir o dia. E mais uma vez a gente vai ter 3 vídeos aí por semana. Por quê? Por semana, perdão. No dia de hoje, para que a gente tenha um vídeo pela manhã. O vídeo à tarde a gente vai ter aí um tema, único, onde a gente vai explicar uma série de situações. E à noite a gente vai ter uma lacuna aberta para as novidades, que vão surgir aí ao longo do dia, Com certeza nessa semana cheia a gente está tendo muita novidade e provavelmente a gente pode ter live, Vamos lá, é muito importante agora a gente começar com esses assuntos. Bom, gente, como podemos ver, o Campeonato Carioca retomou as suas atividades nesta última quinta-feira, com Flamengo e Bangu que jogaram às 9 horas da noite no estádio do Maracanã. Flamengo e Bangu se enfrentaram, com toda aquela situação de protocolo, tudo mais, jogo seguro, teste para coronavírus. O Flamengo já começou não seguindo esse protocolo de concentração 48 horas antes. Isso estava no protocolo, o Flamengo preferiu não seguir isso, então já começou um pouco errado. Graças a Deus, não teve nenhum jogador do Flamengo contaminado, mesmo sem a situação dos testes, e todo mundo foi testado lá e houve o jogo, houve a realização do confronto. E aí o Flamengo venceu pelo placar de 3-0. Então, o que a gente pode falar em relação a isso, pessoal? Por mais que a gente não concorde com a situação do Botafogo jogar, com tudo que foi feito, e não é nem em relação ao campeonato, cara, eu até entendo, de verdade, eu até entendo as pessoas que falam que a bola realmente tem que rolar, porque o número de casos ele pode estar diminuindo, mas a questão não é essa, cara. A questão é que a Ferge, ela está tentando retomar o campeonato desde abril, Em abril a gente não estava tendo uma diminuição do número de casos, O Flamengo ele estava, dependesse do Flamengo, da federação, o campeonato não tinha nem parado, certo? O campeonato não tinha nem parado. Se dependesse do Flamengo, o Campeonato Carioca continuaria rolando durante toda a pandemia, de acordo com o posicionamento, O Flamengo falou que era necessário ver melhor a curva antes de parar, mas para voltar não tem essa de ver a curva, Tem que voltar o mais rápido possível, Então, e ainda mais com essa situação de treino, A prefeitura não autorizou o treino, Botafogo e Fluminense obedeceram, e aí, de qualquer forma, os dois acabaram sendo penalizados por seguirem as orientações médicas, e aí a bola voltou a rolar no Maracanã, com Flamengo e Bangu se enfrentando. O Flamengo venceu, por mais que tenha toda essa situação. O Botafogo ainda continua em tese no campeonato, Então o Botafogo está em 4º lugar, e aí com essa vitória do Flamengo na tabela, isso foi benéfico, para o Botafogo, porque se realmente, porventura, até segunda-feira a gente vai descobrir isso, rapaziada, se porventura o Botafogo continuar jogando o campeonato, for adiado o jogo, e aí na semana que vem, na outra semana o Botafogo entra em campo pelo campeonato estadual, Botafogo enfrenta a Cabo Friense no estádio Newton Santos. A gente vai falar daqui a pouco a respeito disso, e é muito importante que a gente entenda, o que está acontecendo. Se o Botafogo jogar, o Botafogo está em 4º lugar. O Botafogo está atrás do Flamengo, que é o líder disparado, o Boa Vista e o Bangu. O Flamengo venceu o Bangu, o Botafogo teria que vencer, em tese, a Cabo Friense, e ainda teria um último jogo entre Botafogo e Portuguesa e Flamengo e Boa Vista, Então, o Flamengo precisando aí, na verdade o Botafogo precisando vencer, para entrar nesse grupo de Taça Rio. Eu tô falando de maneira hipotética, tá, gente? Claro que ainda tem muita coisa para rolar fora no extracampo. Ainda nessa segunda-feira não vai ter como, O Botafogo não vai entrar em campo nessa segunda-feira contra a Cabo Friense. Uma situação, que a gente vai tratar à tarde, num vídeo especial, onde a gente só vai falar a respeito disso, a não ser que surja alguma coisa muito bombástica que tenha que ocupar esse espaço. Mas a princípio a gente vai falar dessa polêmica, O jogo entre Flamengo e Bangu não foi transmitido nem pela Rede Globo, nem pela Flá TV, E a gente vai explicar exatamente o que foi essa medida provisória aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro,
que explica exatamente o que está acontecendo em relação aos direitos de transmissão de jogos de futebol, né? Quais foram as mudanças, o que isso tem de positivo, negativo. Vi um monte de gente aí falando, né, sem nem entender o que eu quis dizer, né, que o meu intuito não foi reclamar exatamente da MP, mas sim o motivo pelo qual ela foi aprovada nesse momento, no meio de uma pandemia, sem uma discussão, porque isso basicamente acabou sendo um prêmio, né, pelo que o Flamengo conseguiu fazer, retomar o futebol, e o Bolsonaro acabou dando isso de presente. E aí, se isso vai ser benéfico ou não, a gente vai analisar os pontos positivos e negativos. Só que antes de você me chamar de clubista, meu amigo, pensa muito bem antes de compactuar com isso, né? Porque esse sucesso em relação a essa MP, você não pode julgar em 24 horas, né? E eu vou te explicar, né, como que na prática, na Europa, esse tipo de situação ela pode fazer com que o Campeonato Brasileiro tenha apenas 2 times disputando lá em cima. E eu tenho certeza que você, como Botafogo, não quer isso. Mas agora vamos para o principal assunto, né? O principal assunto aqui é a respeito da entrada, né, que o Botafogo e o Fluminense deram em relação à justiça, de maneira judicial, para não entrarem em campo no dia 22. O Fluminense enfrentaria o Volta Redonda no Maracanã e o Botafogo enfrentaria a Cabofriense, no estádio Newton Santos, né? E, obviamente, por serem contra, Botafogo e Fluminense vão à justiça porque não tiveram tempo para treinar. Isso é muito óbvio. Ah, mas já era para ter voltado antes, não voltaram porque não quiseram. Não quiseram, não. Não voltaram porque não havia recomendação da prefeitura para que se voltasse antes disso. Não voltaram porque não havia achatamento da curva antes disso. Então, nesse momento que é voltar a treinar, tem que ter no mínimo 15 dias. O Botafogo ainda está dando um prazo de 10 dias para retomar. E a FERJ está sendo irredutível. Sendo assim, o negócio foi colocado na justiça. De primeira instância, né, o Botafogo e o Fluminense procuraram aí o TJD do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça Desportiva, e o processo, né, a entrada, ela foi negada, o pedido foi negado para que não houvesse a participação de Botafogo e Fluminense nessa penúltima rodada marcada para segunda-feira para esses 2 clubes jogarem. E, inclusive, o Marcelo Jucá, né, que foi o juiz que julgou esse pedido de Botafogo e Fluminense, ele disse que o Botafogo era obrigado a abrir o estádio Newton Santos de qualquer maneira, mesmo que ele não queira entrar em campo. É obrigatório que o Botafogo abra o estádio Newton Santos, deve até estar em contrato com a FERJ e tudo mais, e se não for aberto o estádio Newton Santos para a realização do evento, a multa é de R$100 mil. Marcelo Jucá, que eu não vou nem falar, né, acho que pode até gerar um tipo de polêmica que não vai ser muito legal, né, botar imagem aqui, né, a imagem foi até apagada do Instagram dele, mas vocês imaginam qual é o time de coração dele, certo? Para explicar como é que funciona essa situação de justiça, pessoal, né? Eu não estou falando nem de regulamento, eu não estou falando nem do regulamento da competição, que fala de unanimidade, eu não estou falando nem da situação, né, de você ter o tempo, né, apto para você treinar, né, sendo que antes, né, quando o Flamengo, por exemplo, pulou, passou por cima das autoridades aí públicas para continuar, né, treinando, fazendo suas atividades, e aí por isso acabou se beneficiando, né, de qualquer forma se beneficiaria. Eu vou falar um pouco, vou relembrar, né, o caso William Arão. Vocês lembram desse caso, né, a situação, né, lá em 2015, o Botafogo renovando, né, com cláusula de renovação automática, o Arão devolvendo dinheiro, indo de graça para o Flamengo. Vocês lembram quanto tempo demorou para a gente ter uma resposta em relação a esse caso? Rapaziada, quase 4 anos depois. Em 2019, no ano passado, em outubro do ano passado, que a gente teve uma resposta em relação a isso. E vocês lembram quantas vezes o Botafogo... Eu coloquei isso lá no Twitter e vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, rapaziada. Vocês lembram quantas vezes o Botafogo perdeu casos na justiça? No Tribunal de Justiça Desportiva, em qualquer tipo de tribunal de vara trabalhista aqui no Rio de Janeiro, no caso Arão, em todas as instâncias o Botafogo perdeu. Demorou 3 anos, 4 anos, até que isso foi para Brasília, até que isso foi para o TST, o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, e no primeiro julgamento fora do estado do Rio de Janeiro, o Botafogo foi constatado, né, pelos juízes que o Botafogo realmente foi prejudicado e que Arão e Flamengo cometeram infrações. Tanto é
que o Arão está devendo até hoje ao Botafogo uma quantia milionária. Ele está pleiteando para pagar menos, né? Mas a quantia ela é milionária e o Arão está devendo isso tudo ao Botafogo. Ou seja, será que é coincidência, né, que todo caso, né, que a gente tem de justiça envolvendo não só o Botafogo, né, mas todo caso que envolve justiça aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo acaba tendo, não só o Flamengo, mas algum jogador, né, oriundo do Flamengo, ele acaba tendo, né, um benefício, algum tipo de aval, uma coisa boa, né, e quando sai do Rio de Janeiro, por exemplo, nesse caso Arão, o Botafogo ganhou a causa, né, em 12, sei lá, julgamentos aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo perdeu. Na primeira que foi para Brasília, peraí, a gente mudou de país, né, a situação é completamente outra, né, a lei é diferente em Brasília do que no Rio de Janeiro. Cara, é uma loucura isso que acontece aqui no Rio de Janeiro em relação à parcialidade, né, de certas coisas que acabam ficando subentendidas. É claro que eu não tenho provas em relação a isso, mas isso é muito complicado, cara. Como é que 12 julgamentos no Rio de Janeiro falam uma coisa e um em Brasília fala outra? É muito estranho, cara. E nesse caso não é diferente. A única coisa que a gente pode constatar, pessoal, a única coisa que a gente pode constatar nesse momento é que a gente tem que aguardar até segunda-feira. Ainda temos sexta, sábado, domingo, né, no caso hoje, amanhã e depois de amanhã, para termos uma resolução, algum tipo de negociação, algum tipo de consenso entre a FERJ, Prefeitura, Botafogo, Fluminense, enfim. Mas fora isso, cara, né, se não houver realmente nenhuma ação até da justiça, né, algum consenso, se passarmos realmente do horário dos jogos, né, do Botafogo, do Fluminense, na segunda-feira, eu tendo a dizer que Botafogo e Fluminense não entram mais em campo pelo Campeonato Carioca, né, esse ano. Né? Eu acabo tendendo a dizer que se não forem remarcados os jogos e aí o Botafogo e Fluminense aceitariam, né, retomar as atividades, eu particularmente acho que Botafogo e Fluminense realmente não vão mais entrar em campo, vão abandonar a competição e a gente deve ter o Flamengo como campeão, porque o Vasco já está praticamente eliminado, né, da competição, a não ser que ele ganhe a Taça Rio, né, mas na classificação geral o Vasco está muito lá embaixo por conta da péssima campanha na Taça Guanabara e o Flamengo parece ser o único que está levando a sério, então o Flamengo ganharia esse campeonato aí. Então é isso, pessoal, muita coisa para rolar ainda, não só no jogo do Vasco, mas nas decisões aí judiciais do Botafogo, do Fluminense e nessa situação da MP que a gente vai explicar em breve. Né? Você está assistindo esse vídeo aqui bem cedo hoje, depois do almoço, mais ou menos por ali, eu vou explicar tudo sobre essa situação da MP na minha interpretação e na de alguns amigos, destacando os pontos positivos e negativos. Não vá na onda dos outros, beleza, rapaziada? Valeu, fui!